Para a formação de professores de qualidade, é fundamental priorizar a pedagogia do professor. A pedagogia é o estudo dos processos de ensino e aprendizagem e das estratégias e métodos utilizados para conduzir os assuntos educacionais. Neste vídeo, proponho 5 teorias essenciais para a formação de todos os professores em Moçambique. Sei que há alguns que às vezes não gostam de nós académicos devido à impressão que as teorias são inaplicáveis à realidade ou, no mínimo, atrasam o progresso. Mas teorias são apenas ferramentas que facilitam o diagnóstico das nossas observações e fornecem prescrições para as soluções. Por exemplo, quando se vai ao médico, o raio-x é equipamento para melhor perceber o que se passa com o osso, e o MRI mostra o que se passa no ligamento, mas no fim do dia, o joelho está lesionado. Então, um bom médico não só tem acesso a estes equipamentos, mas também tem um entendimento forte dos sintomas que lhe guiam a escolher que equipamento deve usar. De tal forma, com este vídeo, vão-se perceber a importância de cada professor e encarregado de educação ter uma pedagogia forte quando se trata da educação. As teorias de desenvolvimento infantil são princípios que orientam a nossa compreensão de como as crianças desenvolvem e aprendem. Este vídeo é importante para pais, professores, administradores e deputados. A educação é um ecossistema. Não pode ser abordada de forma isolada. Portanto, cada encarregado de educação de uma criança ou aluno deve ter pelo menos uma compreensão básica dessas teorias, e os professores devem tornar-se especialistas nos quais o resto da comunidade possa confiar. Continuando com o exemplo da medicina, todo moçambicano deve ter um entendimento dos primeiros socorros, e os professores são os médicos com a capacidade de dar o diagnóstico oficial e prescrever o remédio. Existem 3 principais teorias de desenvolvimento que abordaremos, ou melhor, 3 especialistas: o Piaget, o Vygotsky e a Montessori. No fim, adicionei 3 teorias que são atribuídas a vários especialistas ou que continuam em desenvolvimento. O Piaget é a primeira teoria, o Vygotsky a segunda. A Montessori é uma aplicação das duas, sendo mais uma extensão do Piaget. E depois temos a teoria de motivação, do empreendedorismo e da afro-lusófona. Primeiro começamos com o construtivismo. Jean Piaget é o primeiro psicólogo creditado por estudar as mudanças no desenvolvimento cognitivo das crianças com essa abordagem. De acordo com o construtivismo, as crianças ou os seres constroem conhecimento em vez de absorver informações passivamente. Ou seja, o ser não aprende só estando a escutar e assistir, mas sim necessita explorar. Isso não quer dizer que a pessoa é incapaz de aprender apenas recebendo informação, mas quer dizer que, para ter melhor sucesso, a pessoa precisa de explorar. Um exemplo comum é a ideia que aprendemos com os nossos próprios erros. Existem 4 fases de desenvolvimento de acordo com esta teoria. A primeira fase é a sensory motor, acho que em português disse sensorio-motora, que é desde o nascimento aos 2 anos. As crianças descobrem o mundo ao seu redor, principalmente através dos sentidos. É por isso que os bebês tocam em tudo e colocam objetos na boca. É uma forma de explorar. A segunda fase é a pré-operacional, que é dos 2 aos 7 anos. As crianças começam a pensar sobre as coisas em seus ambientes como símbolos. É um ótimo lugar para começar a introduzir números e sons do alfabeto. A terceira fase é operacional concreta, que é dos 7 aos 11 anos. Aqui, elas começam a pensar logicamente e antecipar resultados. Por exemplo, ao perguntar a uma criança de 3 anos o que ela acha que vai acontecer, provavelmente ela não te dirá ou não fará sentido. Mas podes dizer a uma criança de 7 anos para imaginar algo e ela pode prever o que acontecerá. Este facto é muito importante, por exemplo, quando se trata de disciplina. E a quarta fase é a fase operacional formal,
que é dos 11 aos 15 anos. As crianças são capazes de usar habilidades de pensamento complexas para visualizar e manipular ideias e experiências em suas cabeças, sem acesso imediato a objetos reais ou concretos. Embora essas fases costumam ser consistentes, pode haver pequenas variações de acordo com a criança. No geral, de acordo com Piaget, as crianças aprendem através de ensino ativo e da experiência prática. Segundo, temos a teoria sociocultural. Outro famoso filósofo na teoria de desenvolvimento cognitivo é o Lev Vygotsky. Ele acreditava que os ambientes sociais e culturais moldam e determinam a natureza da aprendizagem das crianças. Isso é chamado teoria sociocultural. Assim como Piaget, o Vygotsky acreditava que o desenvolvimento segue um padrão único e que as crianças aprendem através do envolvimento ativo e dos ambientes culturais. Um bom exemplo é pensar em crianças de duas culturas e lares diferentes e como elas se comportam. Vygotsky acreditava que a linguagem desempenha um papel crucial no desenvolvimento do conhecimento. Por isso, é muito importante ler para as suas crianças desde muito pequenas. Leia para elas quando bebês, leia para elas quando são pequenas. Leia para elas no ensino fundamental e crie uma cultura de leitura em suas casas. Um estudo realizado aqui nos Estados Unidos mostrou que as crianças de lares mais ricos, na hora de entrar na escola, sabiam cerca de 5.000 palavras a mais do que crianças de lares empobrecidos. Portanto, se não têm o hábito de ler para os seus filhos ou de tocar audiobooks e podcasts enquanto eles brincam ou quando passam tempo juntos, é um grande desperdício de tempo e de oportunidades preciosas. A linguagem é crítica para o desenvolvimento das crianças. E isso é importante de duas maneiras. Primeiro, precisamos expor às crianças a linguagem e o seu significado dessas palavras. Em segundo lugar, é importante que os professores saibam como usar linguagem simplificada ao explicar os novos conceitos. Por último, é muito importante pensar sobre o ambiente em que seu filho ou filha está. A linguagem que usas ao redor deles, as inspirações que crias para eles, os amigos nas suas vidas, os interesses dos amigos deles, os interesses dos seus amigos como encarregado de educação, aos quais expõem seus filhos, a mídia e o entretenimento que eles consomem. Todas essas coisas são importantes a considerar. A Montessori. A seguir, temos a Maria Montessori. A pedagogia Montessori é considerada construtivista, mas também tem grande ênfase no ambiente da criança. De acordo com a Montessori, existem 4 fases de desenvolvimento. Em cada fase, existem características e tendências que a criança exibe. O professor, a sala de aulas e os materiais de ensino estão de acordo com essas tendências e características. Hoje em dia, as creches e escolas primárias que seguem princípios de ciências educacionais são baseadas no modelo Montessori. As teorias de motivação. As teorias de motivação são importantes para melhorar o desempenho do aluno e do moçambicano. A teoria da motivação também pode explicar a razão pelo nível alto de corrupção em Moçambique, mas essa conversa fica para outro dia. Existem muitos subtemas que fazem parte da motivação. O nosso ponto de partida deveria ser a teoria de autodeterminação. Ela sugere que as pessoas têm 3 necessidades psicológicas básicas: a autonomia, a competência e a relação. Quando essas necessidades são satisfeitas, as pessoas tendem a ter maior motivação e bem-estar. A quarta teoria é o ensino empreendedor. O ensino empreendedor é um método educativo que visa desenvolver nos alunos habilidades como criatividade, inovação, resolução de problemas e pensamento crítico. O objetivo é preparar alunos a criar e a gerir os seus próprios negócios ou projetos, promovendo uma mentalidade proativa e adaptável. O ensino empreendedor é importante para Moçambique porque estimula a criação de novos negócios e oportunidades, o que é essencial para o desenvolvimento econômico.
Também ajuda a reduzir o desemprego, especialmente entre os jovens, ao capacitar as pessoas com habilidades para inovar e resolver problemas locais. Para além disso, promove uma cultura de autossuficiência e inovação, contribuindo para um futuro mais próspero. E por último, temos a filosofia afro-lusófona. É necessário introduzir a filosofia afro-lusófona, que refere-se ao conjunto de pensamento e tradições filosóficas desenvolvidas por pensadores de países africanos de língua portuguesa. Ela abrange questões com identidade, cultura, descolonização e experiências históricas de países como Moçambique. Este é um elemento indispensável para reter o talento moçambicano e avançar a condição material de todos os moçambicanos. Em primeiro lugar, mostra-nos que nós somos pensadores e que a história do ser africano não começa e nem termina com o ocidental. Segundo, mostra-nos a importância do sucesso individual para o bem comum em vez do sucesso individual à custa do bem comum. Esta filosofia ajuda a valorizar e preservar a identidade cultural e histórica do país, promovendo um maior entendimento sobre as tradições locais. Assim também pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e crítica, abordando questões de justiça social, igualdade e desenvolvimento. Só com uma filosofia nossa é que podemos criar moçambicanos com autoestima para competir a nível global. Atualmente, o sistema educacional moçambicano não segue esses princípios. Lembre-se, as teorias enfatizam a importância dos alunos serem participantes ativos em sua aprendizagem. O ensino em Moçambique é atualmente um sistema bancário. Os professores fornecem informações aos alunos e os alunos tentam memorizar essas informações. Embora a memorização possa ser parte da aprendizagem, não é tudo o que a aprendizagem é, nem é a melhor maneira de aprender. Quando se trata de teorias, é importante conhecer mais de uma. Devemos pensar nelas como ferramentas na nossa caixa e usá-las à medida que se aplica a cada contexto. Hoje ficamos por aqui e lembre-se, ensina-se na escola, mas educa-se em casa.